Oi, pessoal! Nós veremos hoje sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. O ser humano, ele interage com fenômenos elétricos e magnéticos, seja por impulsos elétricos no interior das células do corpo ou também através dos raios e relâmpagos durante uma tempestade. O primeiro estudo mais sistemático sobre os fenômenos elétricos, com registros escritos feitos por Tales de Mileto, onde, nos seus textos, o filósofo relatava os efeitos de alguns objetos que exerciam sobre outros. Por exemplo, o âmbar, que é uma resina vegetal, que atrai pequenos pedaços de palha depois de ser friccionado com pelo de carneiro. E a magnetita, que é uma rocha que atrai objetos feitos de ferro. Então, observem aí nas imagens, esse laranja é o âmbar, que é uma resina vegetal, e o do lado direito é a magnetita. No caso da fricção do âmbar, estamos lidando com fenômenos elétricos, e no caso da magnetita, nós estamos falando de fenômenos magnéticos. Esses dois tipos de fenômenos, eles estão relacionados aos comportamentos das partículas, como prótons, elétrons e nêutrons. Átomo. Todos os materiais, eles são compostos por partículas que são chamadas de átomos. Os átomos, eles são formados por partículas ainda menores, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons encontram-se na região central do átomo e é chamado de núcleo. Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo e formam a eletrosfera. Então, no núcleo está presente os prótons e os nêutrons e ao redor do núcleo, na eletrosfera, está os elétrons. Os prótons e elétrons, eles são carregados eletricamente. Por convenção, foi determinado que os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Embora seja formado por partículas eletricamente carregadas, o átomo ele é eletricamente neutro. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, tornando-se então o átomo eletricamente neutro. O estudo do comportamento das partículas com cargas elétricas possibilita a formulação de explicações para os fenômenos que envolvem a eletricidade. Os corpos neutros eletricamente carregados. A interação entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica, que pode ser de repulsão, quando as cargas elas são do mesmo tipo, ou seja, os sinais são iguais, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, aí vai ocorrer uma repulsão. E também através da atração, quando forem cargas diferentes, no caso de positivo e negativo. Os fenômenos elétricos envolvem alterações na quantidade de elétrons presentes na atmosfera do átomo. Eles não provocam alteração no núcleo, então os fenômenos eles vão modificar apenas os elétrons. Lá na eletrosfera, o núcleo vai permanecer da mesma forma. Um corpo ele é considerado eletricamente neutro quando apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons. Esse mesmo corpo neutro ele pode ser eletricamente carregado por um processo chamado de eletrização. A eletrização ela somente vai alterar a quantidade de elétrons. Ou seja, quando um corpo neutro ele perde elétrons, vai haver um excesso de carga positiva. Então, dizemos que ele está carregado positivamente. Quando um corpo neutro ele recebe elétrons, então há um excesso de carga negativa. E dizemos então que ele está carregado negativamente. Então, dessa forma, um átomo ele só vai ser alterado através dos fenômenos na sua eletrosfera, ou seja, lá nos elétrons. Se perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva, já que os elétrons ele é negativo. Então, se ele perde, a quantidade de carga positiva vai ser maior. Então, ele vai estar carregado positivamente. Se ele recebe elétrons, que o elétron tem carga negativa, então ele vai aumentar a sua quantidade de carga negativa, então ele estará carregado negativamente. Então, encerramos aqui
o nosso conteúdo sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem repetir o vídeo ou então entrar em contato comigo para tirar as dúvidas. Então, assim que tudo estiver esclarecido, vocês podem responder à atividade.